Boa noite, graça e paz. Amado, abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4, verso 6 ao verso 16. Diz assim o texto: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é a de que há de ser. Agora é e que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros, ou do presbítero. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém. Santo Deus, obrigado pelo texto que nós lemos. Nosso desejo agora é que a tua palavra seja poderosa, impactante aos nossos corações e nos ensine, nos transforme, nos faça pessoas mais parecidas com Jesus. E é em nome de Jesus, o seu Filho amado, que nós oramos. Amém. Bom, várias exortações, vários pedidos que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, seu escudeiro, seu menino, seu discípulo, este que havia sido enviado pelo próprio apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, para que lá ele então administrasse uma igreja que não era fácil, cheia de complicações, e aqui, diante das complicações que Timóteo enfrentava, algumas delas envolvendo a sua pouca idade, o apóstolo Paulo pede para que ele não se sinta intimidado por isso, não desprezasse o dom que Deus havia dado a ele, confirmado pela imposição de mãos, pelos presbíteros. O apóstolo Paulo dá uma palavra de ânimo, de incentivo aqui ao amado Timóteo. E nesse final aqui da primeira carta, a ênfase especial que o apóstolo Paulo dá é que Timóteo se esmerasse, prestasse muita atenção no ensino da palavra e ainda mais, especialmente, na boa doutrina, na boa palavra, no resumo daquilo que era a fé verdadeira, na coletânea dos principais princípios que norteavam, portanto, a fé de Timóteo, a fé cristã, que ele prestasse muita atenção nisso, se esmerasse no ensino dessa doutrina e vivesse conforme a palavra, porque assim ele viveria melhor, conseguiria administrar os seus problemas, salvaria a si mesmo, não pelo seu próprio poder, mas porque estaria seguindo aquele que tem poder, e salvaria os seus ouvintes pela mesma premissa. Bom, ensina, estuda, se esmere na palavra, leia, ou seja, pegue essa Bíblia, Timóteo, essa que você tem em mãos, e trate de estudar. O apóstolo Paulo faz aqui um pedido para que Timóteo estudasse essa doutrina. E aqui o início dessa mensagem já traz uma verdade difícil para todos nós, que é o ter que estudar. O pedido que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, o clamor que ele faz, não era de fácil prática para Timóteo, não porque ele não gostasse de estudar, mas porque estudar nem sempre é prazeroso,
tendo em vista que quando estudamos, precisamos ser sinceros e honestos o suficiente para estudar aquilo que a gente gosta, mas também aquilo que a gente não gosta, aquilo que eu quero, mas talvez aquilo que eu não quero, mas também seja preciso. Quem já fez aqui faculdade, não precisa fazer faculdade para isso, quem já frequentou uma escola sabe muito bem que tem a matéria que você gosta, que você mais gosta, mas tem também álgebra com cálculo linear, que não é muito agradável, né? Eu fiz 6 meses de economia e eu digo que essa matéria eu guardo no meu coração como aquela que eu mais odiava. Inclusive o professor, eu tenho sérios problemas até hoje com ele não sabe disso, mas eu tenho. Professor Damakoski, brincadeira, professor, eu não tenho problemas com o senhor, mas ele me deu aula de cálculo com álgebra linear. Não me pergunte para quem serve isso, que eu ainda não descobri. Deve servir. Mas existe também, lá na escola, né? Não precisa ser tão assim, tem a aula de educação física, que todos nós gostávamos, né? A gente comemorava quando tinha aula de educação física, mas quando vinha aula de inglês, era um sofrimento. Ou aula de... Que aula que a gente não gostava? De biologia, de química, né? Era a aula que a gente menos gostava. Mas a gente precisava. A gente tinha que estudar. Ninguém passa de ano estudando só educação física. Até na faculdade de educação física você vai cruzar lá com matérias que envolvem biologia, envolvem, sei lá, outras não fiz educação física, não saberia dizer, mas que são mais de menos gosto daquele que escolheu aquela disciplina, aquela faculdade, mas também precisa estudar. Bom, a palavra de Deus também nos pede isso, que nós busquemos aquilo que nos agrada, mas não negligenciemos tudo quanto é necessário, que nos confronta, mas que se nós quisermos viver a doutrina de fato, a verdadeira doutrina, precisa ser lido. Ninguém gosta de ser exortado, ou só se alguém, sei lá, ninguém gosta, talvez alguém goste, mas o fato é que ser exortado incomoda, cutuca, mexe na ferida. A palavra de Deus o tempo todo faz isso conosco, mas para estudar é preciso contemplar também, estudar a palavra é preciso contemplá-la como um todo. Então nós entramos aqui em um problema. A Bíblia pede para que estudemos, mas boa parte de nós não gosta de estudar. Agora, generalizando aqui, talvez, esses dias conversava com um colega meu e ele foi promovido no emprego e ele disse assim: Ricardo, o problema é que eu preciso estudar, mas eu odeio estudar. Hoje amanhã a Rebeca tem prova, ela chorou para estudar. Mas eu já sei, não, mas tem que estudar. E aqui é um incentivo para todos nós, precisamos estudar. Você sabia que somente 15% das pessoas que terminam o ensino médio optam por uma faculdade? Por quê? Porque depois, perdão, eu me equivoquei na informação, 15% das pessoas que terminam a graduação optam por uma especialização, por uma pós-graduação. Por quê? Porque eu já terminei o que precisava, eu já passei pelo sufoco, agora eu quero desfrutar. Só que a gente sabe que na vida secular, se você não faz uma especialização, uma pós-graduação, talvez você vá ficando na margem ou à margem do mercado de trabalho. Hoje uma pessoa com ensino superior, ela ganha em média R$1.000 a mais, em média, de quem não tem o ensino superior. E se tratando de Bíblia, quem não estuda também não passa de ano. Se a gente não estuda a Bíblia, nós não nos aprofundamos e sofremos consequências gravíssimas no nosso futuro na fé. Só que além de estudar, o apóstolo Paulo pede para que estudemos a doutrina. Piorou. Porque há quem diga já, de bate pronto, eu não gosto de doutrina. Tem gente que procura a igreja para fugir de doutrina. Nem sabe o que é doutrina. Eu já lhe adianto que se você não gosta de doutrina, você não entendeu nada. Porque se você conhece um pouco da fé, ou na verdade, para você ter fé, você precisa conhecer um pouco, mesmo que a fé seja toda errada, mas você precisa conhecer alguma coisa para crer em algo errado. Aquilo que você conheceu e que você resolveu seguir é uma doutrina.
A doutrina são os princípios que regem a norma que nós seguimos. E nós temos uma norma aqui. Nós cremos, você está nessa igreja, porque você entende que a doutrina desta igreja é uma doutrina que é concernente à palavra. Ela concorda com a palavra. É uma boa doutrina. Timóteo, pega isso que você conheceu, que eu te ensinei e que você já sabe como é, que é boa a doutrina, e estuda. E a gente não gosta de doutrina, talvez, porque a gente já não gosta de regras. E doutrina pressupõe também regras. Há um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman, alguns de vocês já ouviram falar. Ele fala da sociedade líquida. Já ouviram isso, não é? O que é a sociedade líquida? Imagine como um líquido se comporta dentro de um recipiente. Ele faz o quê? Ele toma a forma do recipiente. Ou seja, não há... Esse líquido, ele não precisa se adequar, a forma não condiciona o formato do líquido, ou como o líquido se comportará. Não entendi nada também do que eu disse, mas você entendeu. O fato é que não é quadradinho, ele vai penetrando e vai tomando a forma do ambiente, do espaço, conforme a necessidade. E essa sociedade líquida, ela é essa. Você se adequa à necessidade. Não há mais verdades absolutas. Cada um tem a sua verdade. Não é? Cada um tem a sua própria verdade. Se bem que isso é mais ou menos também, né? Porque se a gente quer defender a nossa verdade, há quem diga que a gente não pode, né? Ontem eu vi um meme, alguém me mandou um meme, muito aquilo. Se alguém dizer assim, o meme: quando um professor quando um socialista, enfim, disser que ele defender a diversidade, quando ele defender a diversidade, pergunto por que no departamento de sociologia dele não tem um conservador, não é? É mais ou menos isso. Há quem defenda a diversidade, há quem defenda a possibilidade de nos posicionarmos como quisermos, desde que não ofendamos princípios humanos essenciais, básicos, mas não nos permitem. Você pode, mas ao mesmo tempo você tem que ser aquilo que eu entendo como diverso, não o que você entende. Ok. Mas nós então vivemos sim, de forma geral, essa ideia de que cada um tem a sua própria verdade, não há absolutos, eu é que sigo as minhas regras, eu é que sei como eu sou, eu tenho a minha própria consciência, nós nos tornamos deuses de nós mesmos. Bom, o apóstolo Paulo, repito, e eu vou voltar todo momento a esse moto, ele diz: foca, prioriza, volta aquilo que é a verdadeira doutrina. Quer corrigir os problemas na igreja, Timóteo? E havia alguns ali. Foca no verdadeiro evangelho, ensina o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, e aí sim as coisas vão dar certo. Isso é um princípio que vale para a igreja, mas partindo do pressuposto de que a igreja somos nós, eu e você, pessoas são igreja, vale para mim. Se eu quiser ver a minha vida melhor, eu preciso parar de preguiça e começar a estudar mais a doutrina, a Bíblia, o que rege a minha fé. Se eu quiser ver a minha família melhor, eu tenho que parar de preguiça e viver, estudar e ler a doutrina, a Bíblia, a palavra, aquilo que rege a minha vida, as normas que ela me impõe, porque a Bíblia sim, ela é imperativa, ela impõe normas, ela não sugere normas. Não é? Senão a gente vai viver uma Bíblia que a gente quer viver, quer seguir, só aquilo que nos agrada. E crente assim tem de monte, vive só a parte que lhe agrada. Ok. Eu falava, né, de reprovar de ano, até havia escrito aqui, acabei não comentando, que essa vontade de não estudar, de não ir à escola, né, tem feito com que o índice de reprovação nas escolas ele seja muito alto. Mas não pode ser. E aí a gente tem escolas que não reprovam, não é? Tem prova de recuperação, tem prova de recuperação. É porque é sério, tem recuperação bimestral, daí tem recuperação
anual, daí tem uma outra prova, caso você reprove, que pode ser lá no final tem quase prova de ressurreição, né? Para você passar de ano, porque precisa seguir os critérios, mas na Bíblia não é assim. A Bíblia, se você não estudar a Bíblia, você não passa de ano, você vai ser sempre um nenezinho na fé. Bom, vamos lá. Por que estudar, Timóteo? Eu vou te dizer: para sabermos dar razão da nossa fé. Ponto. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Olha que interessante esse verso. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É lindo isso. Pedro está dizendo para nós, obviamente concordando com o apóstolo Paulo, porque aqui é um princípio básico dessa doutrina. A Bíblia responde à própria Bíblia, a Bíblia é interpretada pelo próprio texto, ou seja, os autores se conversam. O Pedro está dizendo para nós que precisamos estar preparados para que com mansidão, com sabedoria, saibamos dar razão da nossa fé. Só que nós terceirizamos essa responsabilidade. Quando a gente vai dizer em que igreja a gente vai, em que a gente crê, boa parte de nós diz: eu vou te indicar um livro muito bom, eu vou te passar um vídeo, lá ele diz, o pastor diz tudo que é a minha igreja. Eu vou te indicar um vídeo, que aquele pastor diz tudo o que eu acredito. A gente terceiriza uma responsabilidade que é minha, que é sua. Você precisa entender a sua fé, você precisa ser capaz de, numa conversa, num diálogo simples, dizer o que é o plano da salvação. Se duvidar, tem gente que não sabe responder por que Cristo precisou morrer por nós. E por que teve que ser Cristo? Por que não pode ser outra pessoa? Porque muitos mártires morreram pela fé. Por que se eu aqui começar a gritar, eu morro pela humanidade, não serve de nada? Por que precisou ser Cristo? Qual é o vínculo de Cristo com o Cordeiro Pascal? São coisas básicas da fé. Mas a gente, talvez, que está lá um tempão na igreja e ainda não sabe o básico para dar razão da fé. Frases que nós pastores escutamos comumente: o senhor pode falar de Jesus para o meu filho? O senhor pode explicar a salvação para o meu amigo? Poder eu posso, mas talvez não devesse, porque é responsabilidade sua. Pastor não gera ovelha. Seria uma aberração. Ovelha gera ovelha. A analogia do pastor e a ovelha não é à toa colocada lá na palavra de Deus. Mas a gente entra na igreja e acha que se a igreja tem muita gente, tem pouca gente, é a responsabilidade do pastor. Não, a responsabilidade do pastor é de conduzir o rebanho, dar-lhe umas varadas nas nádegas da ovelha perdida. Mas é verdade. Por que você acha que tem o cajado, tem aquela curvinha lá? Para você puxar. Você viu um vídeo já que o rapaz tira a ovelha do buraco, aí a ovelha sai e pula de novo? É a ovelha mesmo. Você tira do buraco, ela pula de novo. Eu não estou querendo falar mal de você, porque eu estou aí também, né? Sou ovelha, tenho os meus pastores também. Mas é difícil. Bom, nós terceirizamos, nós queremos que o reverendo, o pastor, seja bom o suficiente para alimentar a minha fé e talvez até vivê-la por mim. Não dá. Por isso, quando nós resolvemos estudar as Escrituras Sagradas, fica muito chique, né, falar isso, estudar as Escrituras Sagradas, é ler a Bíblia, é ler a Bíblia. Quando a gente decide ler a Bíblia, entender o que está escrito aqui, a gente começa então a conseguir dar razão da fé. Falta entre nós apologetas, sabe o que é isso? Pessoas capazes de defender a fé. Não precisa defender Cristo, isso não precisa de ninguém que defenda Ele.
graças a Deus. Mas pessoas que defendam a fé. Não tem o... Como é que fala lá? Eu sou... Quando a pessoa é a favor do aborto, ela é o quê? Não, mas tem um nome que se dá isso. É a favor do aborto, a favor... militante, eu já venho a palavra à mente aqui. Mas ela defende aquele princípio. Ela é, de certa forma, uma apologeta daquele valor. O que nós precisamos são pessoas que sejam apologetas do bem, do que é correto. A gente sabe a verdade. Nós estamos tão tímidos, gente. A gente é tão tímido, a gente tem vergonha de falar, a gente tem medo, mas daí a pessoa vai se revoltar. Que se lasque a pessoa. No bom sentido da palavra. O que eu quero dizer com isso, amado? Não dá para eu não falar a verdade por medo de perder um amigo. A verdade vale mais. Só que eu não posso ser também uma metralhadora, que sai por aí falando coisas horríveis. Não é essa a questão. A questão é defender a fé verdadeira, mesmo que isso não seja popular, mesmo que isso não agrade. A fé precisa ser dita. Bom, por que você é presbiteriano? Você sabe responder isso? Tem gente que vai fala até presbiteriano, né? Sou da igreja presbiteriana. O primeiro desafio do presbiteriano é conseguir falar presbiteriano, né? Por que você é presbiteriano? Por que batizamos pessoas? Porque hoje teve um batismo pela manhã. Por que nós batizamos essas pessoas? Por que nós batizamos crianças? Por que quando eu termino uma oração, eu termino em nome de Jesus? Você já orou e a pessoa não fala em nome de Jesus no final, parece que faltou alguma coisa? Em nome de Jesus, aí você fala, não tem problema. Mas por que a gente diz em nome de Jesus? Porque é Jesus. O que a Bíblia diz? Que Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o meu intercessor. Por isso que depois que eu oro, eu falo agora, Senhor, pega essa oração e leva para o Pai, em nome de Jesus. Não é no meu nome, é no nome de Cristo que intercede por mim, do Espírito. Aí a Rebeca já veio com essa pergunta: Pai, eu oro para Deus, eu oro para o Espírito Santo, eu oro para Jesus? Para quem que eu oro? Né? Então são respostas que a gente precisa ter, que você precisa ter. Bom, tem gente que fala assim: por que você escolheu essa igreja? É porque era mais perto. Não entendeu nada, não é? Bom, primeira razão então do estudo dessa sã doutrina, da doutrina, é para que saibamos dar razão à nossa fé, estejamos preparados suficientemente para conversar com quem Deus tem colocado à nossa frente. Bom, essa doutrina, em segundo lugar, ela liberta. E a gente vai entender isso. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, verso 31 e verso 2 e 32. 31 e 32. O que diz lá? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui é super interessante esse texto. Jesus conversava com os judeus e falava da sua consubstancialidade. O que isso significa? Pouco antes ele diz: eu e o Pai somos um. E aí ele continua discorrendo sobre isso, que era um escândalo para os judeus. Dizer que você e o Pai são um, você então é Deus, você tem os atributos divinos em si, isso era um escândalo. E ele continua até que ele diz: conhecereis então essa verdade, a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Você já deve ter ouvido isso e é uma grande verdade. Religião aprisiona. A religião, ela pode aprisionar. Quantas pessoas religiosas você já conheceu, que vivem um conjunto de dogmas, uma doutrina errada,
que fazem dela alguém triste, fazem dessa pessoa alguém que abdica de prazeres que a vida lhe oferece e que são bíblicos, e que soam aos nossos ouvidos por vezes absurdos. Há modos e costumes de algumas igrejas que são horrendos. E por que as pessoas seguem? Por quê? E você vai conversar, e nós já recebemos pessoas de algumas igrejas aqui, você vai conversar com a pessoa, é quase certo, ela não lia a Bíblia, porque a liderança dela não incentivava a leitura da Bíblia, porque a Bíblia liberta, porque Jesus liberta, né? Mas eu conheço Jesus através da Bíblia, a doutrina correta liberta, a errada aprisiona. Queridos, isso aí tem de monte. Aquele rapaz que começou a ter relação sexual com as esposas das ovelhas dele, e o repórter ao vivo foi fazer a entrevista, fez a pergunta para ele: mas que absurdo, o que você está fazendo? Porque eu li aqui o livro de Oséias, e o livro de Oséias diz: vai e adultera, era alguma coisa assim. Mas meu irmão, não tem assento aqui, está falando para ir conversar com a mulher adúltera, e não adultera. E o rapaz ao vivo diz: não é que é mesmo? E isso não é piada, isso não é piada, você veja, e aquelas pessoas que se submeteram a isso, porque falso profeta a gente vai encontrar de monte. Agora, a responsabilidade de ser bereano, os crentes de Bereia, que exemplo a cada um de nós, de buscar nas Sagradas, buscar no texto se aquilo que o pastor está dizendo é verdade, se aquilo que a liderança está dizendo é verdade. Quantas profecias já me fizeram, amado, aqui mesmo nessa igreja. Logo que eu entrei aqui, nunca me esqueço, uma irmã disse assim para mim: você vai ficar aqui 3 anos, são 3 anos, se prepare, tinha acabado de entrar. Já deu um desespero, só 3 anos, Senhor. Fiquei 10. E essas pessoas cruzam o nosso caminho, e elas podem nos confundir. Está cheio de falso profeta. Tinha uma falsa profeta também, uma vez foi orar por mim. Não sei se você acredita nessas coisas, mas eu meio que acredito. Ela colocou a mão na minha cabeça e começou a orar. Deu 1 mês, fiquei careca. É verdade isso, essa história. Alguns irmãos vão lembrar quando eu cortei o cabelo careca aqui, vocês lembram disso? Eu estava ficando careca, fui no médico tudo, rapei o cabelo, fiquei pensando: irmãzinha, foi a senhora. E ela não está mais aqui. Não está mais, não adianta tentar adivinhar, né? Eu acho que foi você. Não está mais aqui. Mas como é que a gente faz para se livrar dessas pessoas, irmão? Como é que faz? Tem que conhecer a palavra. Se alguém um dia lhe der uma profecia, saia daquele momento ali, porque isso pode acontecer e pode ser de Deus, mas saia dali e fale: Senhor, que o Senhor confirme no meu coração, que o Senhor confirme essas palavras. Às vezes a gente confunde profeta com vidente espiritual. O que é ser profeta? É anunciar a palavra. Bom, se a religião, eu trabalhei numa livraria um tempo atrás, não, foi logo no início da minha conversão. Deus foi muito, um dia eu quero ter a oportunidade: pastor, vamos fazer um culto aqui de contar testemunhos, assim, eu conto meu testemunho, que eu gosto de contar meu testemunho. Mas é o seguinte, um dia eu trabalhava numa livraria evangélica, e nessa livraria, era de uma denominação X, fez muito bem para mim trabalhar, porque não entrava ninguém, e eu precisava estudar, então eu passei 1 ano lendo, foi muito legal, coitada da dona da livraria, mas o fato é que entrou um irmãozinho e falou assim: a nossa religião é que é boa. Eu não pensava que eu era da religião dele. Nossa religião é que é boa, quanta coisa não pode fazer. E ele falou isso, porque no imaginário dele, o que era?
quanto mais não, quanto mais eu não posso, mais é de Deus. Isso é mentira do diabo. Deus é um Deus do sim. Um sim para uma vida plena, uma vida cheia de privilégios. Você que é crente, amado, quanta coisa boa Deus te ofereceu. E tudo quanto eu não posso fazer, tem uma razão tão clara, e que 90% das vezes passa pela minha saúde física. Se a gente for falar de fumar, se a gente for falar de relação sexual se a gente for falar de bebedeira, passa por uma lógica física do meu corpo, Deus me protegendo. Mas a ideia que se tem, portanto, é que se eu não posso, é errado. Por isso que eu falei que a religião, por vezes, ela aprisiona, quando Cristo quer nos libertar. Cristo chega a dizer para os fariseus: vocês estão tornando as portas do céu menores do que elas já são. Por quê? Porque eles estavam colocando tantas regras para a pessoa entrar, que era quase impossível. Eles excomungavam do templo quem não lavasse as mãos para comer. Só que lavar a mão para comer é higiênico, né? Só que o lavar das mãos dele não era lá lavar a mão, você tinha que lavar até o punho, e era um ritual. E só que Jesus nunca condicionou a adoração, a presença no templo à lavagem das mãos, nunca. Ele sim. Vocês estão impondo regras que são, Jesus vai dizer, que são preceitos de homens e não meus. Você já encontrou gente, líderes, que tentaram te aprisionar? Qual é uma forma de aprisionar o crente? O medo. O medo. Se você não fizer, você não vai ser abençoado. Você coloca um medo no coração da pessoa. Se você não der o dízimo, Deus vai te castigar. Você coloca um medo no coração da pessoa. Abra um parêntese, dê o dízimo. Não vai agora aqui dizer que não é para... Eu vou abrir um parentesão agora aqui. Dê o dízimo, amado. Se você está mal com o Senhor nesse aspecto, dê o dízimo, porque Deus abre as comportas do céu na sua direção. Não é que Deus vai te castigar se você não der o dízimo, é que Deus vai te abençoar muito mais se você der. Isso é promessa de Deus. Bom, você veja como é o inverso. Ao invés de aprisionar pelo não, pelo medo, o incentivo deveria ser pela graça, pela bênção que vem. O ensino liberta. Calvino sabia disso, Lutero sabia disso. Lembrem qual era os grandes reformadores, o que eles priorizavam, na verdade, o que eles primavam além da construção de uma igreja? A construção ao lado da igreja de uma escola. Porque eles sabiam que se o povo tivesse acesso à literatura, à Bíblia, o próprio Martinho Lutero foi o primeiro a transcrever a Bíblia, a traduzir a Bíblia para um alemão corrente. Lutero não foi o primeiro a escrever a Bíblia para um alemão, ele foi o primeiro a escrever a Bíblia para um alemão que o povo entendia, para um alemão corrente, era um alemão que o povo sabia, conseguia ler. E ele sabia, portanto, que se o povo conseguisse ler, todo o poder, todo o conhecimento que estava só nas mãos da igreja, agora seria democratizado. O que ele conseguiu fazer, lendo a palavra de Deus, entendendo que o justo viveria agora pela fé, e não pelas indulgências, pelo pagamento de um terreno no céu, as outras pessoas também conseguiriam chegar à mesma conclusão que ele. Portanto, façamos escolas. Calvino também dessa maneira pensou, façamos escolas, e essa herança nós carregamos, o mundo carrega até hoje. Os países com os melhores, mais desenvolvidos, e aqui de forma geral, mas eu vou te dizer que de 10, 9, os países mais desenvolvidos economicamente, tecnicamente, misericórdia, são países protestantes. Para pensar, são países protestantes.
Os países que permaneceram num catolicismo em que só a igreja tinha acesso à educação, só a igreja tinha acesso à escola, quem é que ia estudar? Hoje não é mais assim, tá? Mas como a herança vem e fica, quem é que ia estudar nos países que permaneceram firmados no catolicismo? O padre, aquele que entrava para o convento. A educação não era democratizada. Nos países protestantes, quando democratizou, enfim, eles colhem até hoje os frutos dessa decisão. Vamos encontrar uma exceção aqui, outra lá, mas é quase regra. Bom, e eu vou dizer, o ensino ao estudo da doutrina liberta. Ontem tive a oportunidade, e foi incrível a programação que tivemos ontem lá na Chácara Mirante. Quem esteve lá teve uma oportunidade incrível de conviver, de conversar, jogamos futebol, jogam muitos os três ali, o Danilo e os seus filhos, não é? Jogam muita bola, foi muito gostoso. E fizemos lá outras coisas. E eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz que veio do Recife, que é o Amaro. Rapidamente conversamos, ele contou uma história muito bacana, de quando ele entrou para a igreja presbiteriana, para a igreja reformada. Ele já era crente, mas ele passou na frente de uma livraria, ele viu um rapaz de barba assim, e chamou a atenção estudando um livro, desse jeito a história, e aquilo, que estranho esse rapaz. Ele resolveu conversar com o rapaz. Permita-me perguntar, que livraria é essa? O que o senhor está lendo? Irmão, senta aqui que eu vou te explicar. Você já ouviu falar da teologia reformada? E ele nunca. E o rapaz começou, e ele disse assim, o Amaro disse para mim ontem, Ricardo, quando ele começava a me falar, eu comecei a pensar, como é que eu pude viver tanto tempo de um outro lado, onde eu não sabia disso? Eu não tinha me libertado ainda. Isso é incrível. Isso é um exemplo prático do que Cristo pode fazer por meio das Sagradas Escrituras com cada um de nós. Há perdão, a liberdade, a libertação para o pecado que você cometeu, amado. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Amado, sabe o que isso quer dizer? Que você não precisa viver escravo daquela lembrança, achando que você não tem mais solução. O passado não pode ser o seu castigo, em nome de Jesus. Bom, por fim, o estudo nos faz crescer, gera maturidade. Olha só, Hebreus capítulo 5, verso 11 a 14. Porque devendo já ser mestres, olha que forte esse texto. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Vocês ainda estão no leite espiritual. Quanta coisa nós deixamos de experimentar de Deus por preguiça. Não tem experiência com Deus se não tiver conhecimento da palavra. Não tem robustez espiritual. Sabe aquele crente que a gente admira, aquela irmãzinha que diz, oh, mulher de oração, aquele homem que tem um testemunho, aquilo é vida com Deus, é leitura da palavra, e isso é maturidade. Por isso que Deus pede para que nós não sejamos como crianças na fé, como meninos na fé. Pensa numa criança, converse com ela, ela tem uma ideia, se chega alguém e conversa sobre uma outra ideia, é capaz de ela mudar de opinião, ela é levada pelo vento de doutrina. E muitos de nós, é feio, gente, a gente conversa com alguns, eu estou pensando em ir para a igreja X, não estou falando de alguns aqui da igreja, estou falando de forma geral, eu fui para a igreja, não tem convicção daquilo que crê, é levado pelo vento de uma promessa, de um testemunho que ouviu. Tem irmão que vai ouvir o testemunho na igreja X, acha legal e quer ficar lá, porque eu também quero isso para mim. Não tem força espiritual, não tem substância espiritual. Bom, Deus tem coisas maravilhosas para nós, mas precisamos estudar. Isso é crescimento na fé. Efésios capítulo 4, verso 14 diz assim: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro,
por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Como é que uma pessoa sequestra uma criança? Porque ela, por vezes, convence a criança de que se ela o seguir, vai acontecer alguma coisa boa. Vem atrás do tio, o tio vai levar você para um lugar bem legal. A Bíblia está dizendo que tem crente assim, que se deixa levar por um papo, venha atrás de mim, porque eu vou te levar para um lugar bem legal. É sequestrado pelo diabo, é sequestrado por uma doutrina errada. Precisa ser adulto na fé, firme na fé. Portanto, eu vou lhe dizer uma coisa bem simples: cresça, cresça, cresça. Crente maduro, crente que cresceu, é crente que para de fofocar. E o pecadozinho de crente infantil, crente que fica toda hora. Ô meu querido, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu trabalho num hospital, e nesse hospital tem muita gente crente, de tudo que é igreja. E eu vou dizer que o maior desafio daquele hospital não são os não crentes, são os crentes. É crente que quer falar da novidade, que quer falar do que vai acontecer, que quer falar do que está acontecendo. E agora saio do hospital, fico, mas vou para todos os lugares aqui. Você não é pago pelo seu patrão para falar do que vai acontecer. Você é pago pelo seu patrão para fazer, para trabalhar. Você veja como é simples, mas incomoda. Por quê? Porque a gente gosta de ser o portador da novidade. Isso nos dá poder. Parece que a gente é melhor. Aquele sabe das informações. Não, nós não podemos e não precisamos ser essas pessoas. Crente infantil é aquele que semeia contenda entre irmãos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, que 6 coisas o Senhor odeia, e as 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª Ele odeia, abomina. O que é? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Cresça, avance, passe os pecados, vença os pecados antigos, vamos partir para outros desafios. Tem crente que está há 15 anos lutando contra a masturbação. Misericórdia, leia a palavra, vença, vá para outros desafios. Tem crente que está há 30 anos lutando ainda contra a maledicência. Senhor, que eu, se eu pecar, que seja por outras coisas, me dá outro, mas que pare, isso não aguento mais. Quero crescer na fé, quero viver novas experiências. Ou você já não se viu sendo um crente que está há 5 anos, tomara que não, quanto tempo parece que você tem é a mesma coisa de um tempo atrás. A gente precisa crescer. Como é que cresce? No alimento que é a palavra. É assim. Quanto de Bíblia você sabe hoje, mais do que você sabia 1 ano atrás? E aí eu vou te ajudar a responder essa pergunta. Quantos versículos você sabe de cor? Mais do que você sabia 1 ano atrás. É uma ilustração que foi feita no acampamento que eu participei, mas que talvez sirva aqui para nós. É rápido. Colocamos todos os adolescentes aqui foi no Palavra da Vida. Colocamos todos os adolescentes no salão, devia ter uns 100, 200, não sei. E fizemos uma brincadeira. A partir desse momento nós fomos invadidos por um povo de outra religião, e a Bíblia é proibida aqui nesse lugar. E não precisa ir muito longe, tivemos um missionário que contou essa história para nós. A Bíblia é proibida aqui nesse lugar. Vocês terão que viver a fé de vocês a partir de agora só com os textos que vocês aprenderam de cor, que vocês sabem de cor. Entregamos folha e caneta, deixamos eles lá por 1, 2 horas.
Dividimos em 2 grupos, 50 para um lado, 50 para o outro, era uma competição, etc. Meus queridos, não preencheram uma folha. Não precisava dar referência, precisava ser mais ou menos o versículo. Como é que a gente vai viver a fé se aquilo que é o meu alimento é a doutrina eu não conheço? E eu vou dizer, as timelines do Facebook, do Instagram, têm nos feito mal. A nossa fé voltou a ser a fé da caixinha de promessa. Lembra da caixinha de promessa? Que você tirava uma lá e de misericórdia, esse aqui não, pegava outro. Até viram que você gostava, né? Por que voltou a ser? Porque a gente recebe lá o bannerzinho com o versículo. Agora vai. É preciso mais. Cresça. Bom, eu vou caminhar para os finalmente. Mas, veja que as leis morais, a Bíblia tem as leis morais, as leis cerimoniais, etc. As leis morais, a interpretação que eu tenho delas depende do conhecimento que eu tenho da doutrina, porque eu repito, a Bíblia é entendida pelo todo. Portanto, se a Bíblia pede para que eu não adultere, eu preciso entender a doutrina que diz que eu tenho uma natureza horrenda, tendenciosa para o mal, e que a santidade que Deus espera de mim depende também dele. Como assim? Por que Agostinho diz: Senhor, até aquilo que me pede, dá-me? Porque eu só serei capaz de vencer a tentação de um adultério se eu contar com a graça divina, me alimentando em oração, leitura da palavra, a ponto de eu, forte em Cristo, vencer a tentação. Porque isso é doutrina. Porque senão um crente mal avisado vai pensar: eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Isso é sugestionamento, isso não é fé. Não vai, porque dentro de mim não emana nada bom. Preciso de Cristo para vencer até aquilo que Ele me pede. Isso é doutrina. A doutrina correta se faz pelo todo e não pelas partes. Para encerrar então, portanto, deixo aqui alguns incentivos. Faça um curso, matérias de teologia. Nós temos uma faculdade de teologia aqui. Talvez você já aposentou, talvez você não aposentou, mas tem noites livres. Vou estudar a Bíblia. Porque tem gente que é mais autodidata, consegue pegar a Bíblia mesmo e vamos embora, vamos sozinho. Tem gente que precisa ali, compra um curso online, às vezes nem precisa comprar, entra no YouTube, pede sugestão para o pastor: olha, ouça esse irmão, tem esse curso aqui, ouça um curso lá. Outra coisa, venha na bendita, maravilhosa de Deus, escola bíblica dominical, aprender, não é? Não é porque vai dar sorte, porque tem crente que pensa: se eu não for à igreja vai dar azar. Isso acontece muito, né? Eu sei porque está acontecendo isso na minha vida, eu deixei de ir à igreja. Meu querido, quando você deixa de ir à igreja, não é que Deus agora te deu uma cintada. Você ficou longe da fonte que te dá a sabedoria para tomar as suas decisões. Você talvez tenha ficado fraco espiritualmente para conseguir vencer as tentações. Você precisa. Deus não precisa de você, é você que precisa de Deus. Eu vou à igreja, coitado do pastor lá, né? Tem que ir lá ajudar ele. Que ajudar? Você precisa ser ajudado. Essa é a grande verdade. Nós precisamos. Bom, participe dos estudos oferecidos. Compre e leia. Só comprar não adianta, né? Um bom livro. Que livro você está lendo hoje? Que livro você está lendo hoje? Que passa por Deus, olha. Que passa por Deus, não é? Bons autores. Eu estou lendo um livro bom, pastor. É aquele... o queijo, roubaram meu queijo. É bom, eu já li Roubaram meu queijo. Mas não dá para ficar só nele. Não dá para ficar só em Augusto Cury. Não dá para ficar. Leia lá, se você gosta.
E aí, o que mais você tem lido de bons autores? Leia Billy Graham, leia C.S. Lewis, cristianismo puro e simples, tem filosofia intensa lá, e você vai aprender muito da fé, e por aí vai. Bom, é preciso praticar. Vai aprender? Timóteo, a igreja está complicada aí, né, Timóteo? Vou te dizer uma coisa, a vida está difícil, hein? Ó, cuidado com a sã doutrina, estude e não negligencie, você vai se manter firme na fé, você não vai ser levado por qualquer vento de doutrina, e você vai crescer, sabendo da razão daquilo que Deus um dia colocou no seu coração. Amém? Obrigado, Deus, nós louvamos o seu nome, por tudo quanto o Senhor é e faz em nós, nos ajuda a lermos mais a tua palavra. Nós precisamos, essa igreja precisa ler mais a Bíblia, os crentes do Brasil precisam ler mais a Bíblia, nos ajuda a lermos mais a Bíblia, para que Deus fiquemos mais fortes espiritualmente, pela força que vem de Ti. A gente quer Te conhecer mais, e portanto, como o próprio texto diz, errando menos, partindo da premissa de que se estudarmos e conhecermos a Bíblia, acertaremos e erraremos quando deixarmos de assim fazer. Nos faz acertar, em nome de Jesus, amém.